Om Stapakaya cha Dhammahasyam Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com muita alegria, iniciamos aqui o episódio 75 da série de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Kathaamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Este maravilhoso livro, único em termos de significado, que foi escrito por Mahendranath Gupta, um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886, e ali, no início do século XX, começou a publicar artigos em um jornal bengalês com essas reminiscências e depois organizou o vasto conteúdo de suas anotações dos encontros com Sri Ramakrishna neste colossal livro, o Sri Ramakrishna Kathaamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, primeiramente publicado em Bengali em 5 volumes e muito recentemente está agora disponível nas línguas ocidentais também. Eu estou aqui lendo a versão em inglês publicada pela Sirimatrut. O Sri Ramakrishna Kathaamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, teve muitas adaptações. A mais conhecida delas, o Evangelho de Sri Ramakrishna, The Gospel of Sri Ramakrishna, que foi a adaptação do Swami Nikhilananda, um Swami da Ordem e Missão Ramakrishna, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, que então adaptou o Kathaamrita, não é? Retirou a introdução que M fez ele próprio uma introdução, reduziu o volume, reorganizou as sessões de modo a ficar mais linear, e teve sua própria escolha, né, de tradução e interpretação, de certa maneira muito inclinado para uma perspectiva mais para o Advaita Vedanta. Então, nesse sentido, existe algumas questões, né, no The Gospel of Sri Ramakrishna que tiram um pouco da sua mais profunda e perfeita ligação com esse original Kathaamrita. Ainda assim, The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, é maravilhoso. Aqui no Brasil temos a publicação muito recente da Ordem e Missão Ramakrishna, da editora Vedanta, de uma nova tradução, não é, do Evangelho de Sri Ramakrishna. Eu recomendo, sim. As diferenças não são colossais no que diz respeito ao conteúdo que é igualmente transmitido, mas há alguma diferença, e sem dúvida nenhuma em termos de volume do material, né? O Kathaamrita tem 5 volumes. Geralmente as traduções do The Gospel of Sri Ramakrishna tem 3. Aqui no Brasil, esta nova versão, essa nova tradução, feita pela editora Vedanta, terá 2 volumes. Então você vê que é uma redução bastante grande de conteúdo. Eu posso compreender de muitas maneiras por qual razão essas coisas acontecem, né? As pessoas podem achar que existe uma certa redundância, né? Sri Ramakrishna repete muitas vezes, né, os ensinamentos e o tema é único, né? Amor e devoção a Deus. E algumas pessoas podem achar que, né, 5 volumes pode ficar um pouco demasiado para o leitor ocidental tão pouco afeito, né, a mergulhar profundamente. Mas, ainda que compreendendo todas essas coisas, ter acesso ao original é sempre muito importante. Aqui nós temos essa oportunidade nessa série de ler e comentar o Sri Ramakrishna Kathaamrita. Pela graça de Thakur, já completamos o 1º volume e estamos aqui no 2º volume, na 5ª sessão hoje. Vamos iniciar a 5ª sessão. Eu recomendo de todo o coração a todos aqueles que chegaram até esse canal, sentiram alguma firmeza aqui nesse conteúdo, que acompanhem esta série desde o 1º episódio. Este aqui é o tesouro do canal, esta série, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Eu tenho certeza que aqueles que mergulharem
vão se beneficiar profundamente, no sentido de angariar anseio, ardor, amor por Deus. Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser ortodoxo, você pode ser muçulmano, você pode ser espírita, você pode ser budista. Você vai encontrar néctar nesse ensinamento de Sri Ramakrishna, ok? A despeito das minhas mazelas, das minhas limitações, dos meus, né, assim, equívocos, da minha falta de carisma e poder pessoal, a transmissão dos ensinamentos de Sri Ramakrishna é muito maravilhoso. Então eu recomendo. Então, meus amigos, vamos dar início a esse episódio com a leitura desta sessão quinta do segundo volume. Sri Ramakrishna na casa de um devoto em Calcutá. Capítulo 1. Casa de Ramachandra Dutta, Sri Ramakrishna aproveita o Kirtan. Esse é o subtítulo que o Mahendranath Gupta coloca. Não é? É sábado, 2 de junho de 1883. É um dia auspicioso quando Thakur vem visitar Calcutá. Da casa de Balaram, ele vai para Diadar. Tendo ouvido o Kalarantrita Kirtan, ele vai para a casa de Ram. Então aqui esse canto, né, esse Kalarantrita Kirtan é um kirtan sobre o lamento da saudade de Deus, né, muito relacionado à lila de Radha e Krishna. Então ele ouviu isso, esse kirtan, né, esse texto, né, texto musicado, né, acompanhado de instrumentos e tal, e depois disso ele foi para a casa de Ram, na rua Madurai, em Shimulya. Ramchandra, que é esse devoto, Ram, ou Rama Chandra, que se qualificou em medicina, foi primeiro um examinador químico assistente da Faculdade de Medicina. Mais tarde ele se tornou professor de Química na Associação de Ciências. Ele construiu sua casa com seu próprio dinheiro. Essas informações que M dá, elas nos assim, aproximam dos personagens, aproximam do tempo, aproximam das circunstâncias. E aqui o que está querendo dizer? Está querendo dizer que esse homem é um homem responsável, sério, um estudioso das ciências, não é? E uma pessoa íntegra. Thakur visitou em várias ocasiões auspiciosas. Consequentemente, tornou-se um local muito sagrado de peregrinação para os devotos de Sri Ramakrishna. Pela graça do Guru, Ramachandra está tentando levar a vida espiritual de um chefe de família. Sri Ramakrishna elogia Ram profusamente. Ele diz: Ram convida os devotos para sua casa e os serve muito bem. Sua casa se tornou um local de encontro especial dos devotos. Nitya Gopal Latu e Tarak, que mais tarde se tornará o Swami Shivananda, que foi o segundo presidente da Ordem de São Ramakrishna, né? O primeiro foi Swami Brahmananda, Rakal, né? A ordem que foi fundada por Naren, Swami Vivekananda. O primeiro presidente foi Brahmananda, Rakal, e o segundo foi Shivananda, Tarak. Tornaram-se como membros da própria família de Ramachandra. Eles viveram com ele por vários dias. Além disso, Narayana é adorado lá diariamente. Narayana é o Senhor Vishnu. Ok? Muito bem. Ram convidou Sri Ramakrishna pela primeira vez para sua casa no dia de Pudolan. É um das datas do calendário religioso, né? Ele é uma festa sobre Sri Krishna, né? Geralmente acontece que nessas celebrações se coloca um balanço, né? Onde a imagem de Krishna é balançada, com muitas flores. Uma festa do calendário lunar. Nesse dia, quase todo ano, ele convida Sri Ramakrishna com seus devotos para celebrar o festival. Muitos dos discípulos de Ramachandra, que são como seus próprios filhos, continuam a celebrá-lo. Aqui, como eu disse já algumas vezes, embora Sri Ramakrishna seja muito associado a Kali, porque ele servia como sacerdote em um templo onde o Ishta Devata era Kali, né, o grande complexo de Dakshinawar tinha como principal deidade Kali. Então Sri Ramakrishna se afeiçoou àquela manifestação, àquela imagem de Deus. E o seu Ishta Devata é Kali. Mas toda a narrativa do Sri Ramakrishna Katharita está falando de todo esse entorno Vaishnava, de toda essa constante e recorrente citação de ensinamentos, festividades, colorações são típicas das doutrinas Vaishnavas de várias escolas,
sobretudo daquelas que têm devoção especial por Hare Krishna, né? Os cultos de Valabhala, de Nirbaka e de Chaitanya. Então isso é importante dizer. Quando eu digo que Sri Ramakrishna, ao meu entendimento, está dentro do Vaishnavismo, não é à toa, não é porque eu acho isso legal de se dizer, é porque a narrativa, né, desta biografia, desses ensinamentos de Sri Ramakrishna demonstram isso. Hoje o festival seria na residência de Ram, que o senhor, Sri Ramakrishna, deve visitar. Então Ram organizou uma leitura do Śrīmad Bhagavatam, que nós temos série aqui no canal, né? Temos série aqui, não é? Todas as quartas-feiras nós temos a leitura do Bhagavad Purana. Embora o pátio seja pequeno, muita coisa foi organizada nele. Há um estrado com dossel para o Pundita sentar enquanto lê a história de Raja Harishchandra do Śrīmad Bhagavatam. Quando Thakur chega de sua visita a Balaram e Adar, Ramachandra vai até ele para tirar a poeira dos seus pés. Ele então acompanha Thakur até um assento pré-arranjado em frente ao estrado. Ele é cercado por devotos. Amy está sentado perto dele. Amy é o autor dessa narrativa, ok? Então, nós vemos que Sri Ramakrishna chega porque Ram, esse grande devoto, Sri Ramakrishna, organizou a leitura do Bhagavad Purana. Incontáveis vezes nesse Sri Ramakrishna Katanita, Sri Ramakrishna faz menção à importância espiritual do Bhagavad Purana. O quanto isso é um símbolo do caminho da devoção às pessoas que param a sua vida para ouvir a narrativa do Bhagavad Purana, né? E Thakur chega a esse lugar, ele é recebido como guru de Ramachandra. Sri Ramakrishna e a história de Raja Harishchandra. A história de Raja Harishchandra continua. Vishnuamitra disse: Maharaj, você me deu toda a terra junto com os oceanos. Portanto, você não tem o direito de ficar em nenhum lugar. Mesmo assim, você pode viver na cidade sagrada de Kashi. É a cidade de Mahadeva, de Shiva. Venha, deixe-me levá-lo e sua esposa, Shaiba e seu filho. Lá você pode coletar a oferta para mim. Dizendo isso, Bhagavan Vishnuamitra acompanhou o rei até Kashi, onde visitaram o templo de Viveshwara, Sr. Shiva. A história aqui é a seguinte, é uma história do Bhagavad Purana. Esse rei, esse Raja Harishchandra, era um homem muitíssimo piedoso, muitíssimo religioso. E ele tinha como uma norma, como um voto, que para ele não era possível negar nenhum pedido. Nenhum pedido de caridade ele podia negar, sobretudo para religiosos. Então, esse religioso, o Viveshvara, né? O Vishnuamitra, Vishvara é um nome de Shiva, fez uma peça, pregou uma peça nesse rei. Disse para ele que ele tinha que dar o reino todo dele. Toda a extensão do reino ele tinha que dar, para ver se o rei era mesmo cumpridor da sua promessa. E o rei cumpriu. Então o rei se desfez de toda a sua riqueza e todo o seu reino. E aí esse religioso falou para ele: não, mas eu vou te dar para você um lugarzinho lá na terra de Kashi, para você viver com sua esposa. E lá vocês vão trabalhar para mim. Assim que a visita de Viveshvara Shiva é mencionada, Thakur fica absorvido em êxtase. Ele profere indistintivamente: Shiva, Shiva. O rei Harishchandra. Então, assim, isso é importante, né? É assim que Thakur ouve essa história. Ele ouve a história e o nome de Deus é mencionado, ele fica em estado de êxtase. O rei Harishchandra não pôde fazer a oferta prometida, então ele vendeu, ou seja, ele não podia pagar ao Vishnuamitra a quantia. Então o que ele fez? Ele vendeu sua esposa e seu filho também a esse, não é? O seu filho Rohitashva foi com a esposa Shaiba. O Pundita também narra a história de Rohitashva, que é esse príncipe, colhendo flores na casa de seu mestre Brahmani. Uma cobra o mordeu no jardim e ele morreu. Esse menino, esse rapaz morreu na escuridão profunda da noite. Não havia ninguém para cremá-lo. O velho Brahmani, que tinha comprado a mãe e o filho, nem saiu da cama. Então a mãe, a Shaiba, sozinha pegou o corpo do seu filho no colo e foi para o local da cremação. Em vez de quando, trovões e relâmpagos brilhavam entre as nuvens. Era como se relâmpagos estivessem tocando repetidamente para perfurar a escuridão. E Shaiba chorava enquanto ia, tomada pela tristeza e pelo medo. Então veja essa história trágica, né? Ela era uma rainha com seu príncipe.
Só que o seu marido, o rei, ele era tão devotado aos seus votos que ele prometeu nunca negar um pedido de um religioso, e houve o pedido e ele teve que dar o seu reino. E aconteceu tudo isso, né? Ele teve que vender a esposa e o filho morre mordido por uma cobra na casa do seu dono. Então aqui voltando, né? A mãe está levando o seu filho para o crematório, sozinha. Onde está o rei? O rei, como não conseguiu coletar todo o dinheiro para a oferta, ele vendeu-se ele mesmo a um Chandala. Quem é um Chandala? É um pária. Chandala é um sem casta. Ou seja, é o máximo aqui, né, da descida social. Ele era o rei que agora se fez escravo de um sem casta. Tendo então se transformado em um Chandala, ele ganhou uma pequena taxa cremando corpos mortos. Ou seja, ele foi o rei foi trabalhar agora no crematório, que é o lugar onde os sem castas trabalham, porque é um lugar assim proibido, profano para os brahmanes e tudo mais, né? Muitos corpos queimaram, enquanto outros já tinham sido reduzidos a cinzas. Quão terrível era o campo de cremação na noite escura. Shaiba, a rainha, chegou lá chorando amargamente. O som dos seus gritos rasgaria qualquer coração. Que ser humano não sente seu coração derreter ao ouvir essa história? Todos os ouvintes começaram a chorar alto. Ou seja, a narrativa dessa história fez com que todos se emocionassem muito, porque é uma história terrivelmente, né, dramática. O que Thakur está fazendo enquanto ouve a história? Ele está sentado absolutamente imóvel em silêncio. Uma vez, uma lágrima cai do canto do olho e ele a enxuga. Por que ele não grita inquieto como os outros? Thakur está ali, né, absorvendo aquela história, mas de modo mais sóbrio do que os outros. A história continua. Por fim, Vishvanitra veio e reviveu Roshitashva. Todos visitaram o templo de Vivekshara Shiva. Ou seja, no final das contas, aqui é uma certa redução da história, né? Aquele Vishnamitra, ele era um grande rishi, né? Um grande sadhu. E ele estava pregando uma peça no rei para saber até onde iria. E toda essa história, toda essa situação, ela foi revertida, né, misticamente, aqui num grande paralelo com a história de Jó do Antigo Testamento. Se vocês lembram, né? Jó era aquele devoto impecável de Deus, que vivia uma vida cheia de bonanças. Mas então Satanás foi até o palácio de Deus, não é? Junto com os outros filhos de Deus, e provocativamente disse: Jó é fiel porque ele não passa por as adversidades. Então Deus colocou uma série de adversidades na vida de Jó, e Jó provou que ele era fiel sim a Deus. E depois Deus reverteu uma série de bonanças da vida de Jó. Aqui, a história tem muitas semelhanças, né? Aqui é a prova da fidelidade. Em nenhum momento é contado no Bhagavad Purana o rei amaldiçoou Deus ou se arrependeu das suas escolhas, embora ele tenha chegado ao máximo do sofrimento. Essa história também conta que a vida material é como se fosse um sonho. Não é que ela não exista, mas a sua realidade, né, é transitória. Muito bem. Ou seja, no final das contas, né, o pandita, que é esse especialista religioso, é o equivalente ao fariseu, ok? Ele leu e ele é um especialista, ok? Vamos dizer assim. O fariseu tem outra conotação, né? Mas o fariseu era isso também, era um especialista religioso. Então, informa-se que o rei teve seu trono restaurado, e a história acaba assim. Thakur sentou-se em frente ao estranho, ouvindo a história sagrada, por um longo tempo. Não, perdão. Thakur sentou-se em frente ao estrado, ouvindo a história sagrada por um longo tempo. Quando a história termina, ele vai para a sala externa e senta-se. Os devotos e o narrador o seguem e sentam-se ao seu redor. Thakur pede ao Pundita para narrar a história de Uddhava. Libertação e Bhakti, o amor das gopis, as gopis não querem libertação. Você vê aqui, meus amigos, vocês veem aqui, meus amigos, que incontáveis vezes as narrativas sagradas que Sri Ramakrishna traz para os seus devotos, a qual ele comenta e a qual ele os envolve, são as narrativas Vaishnavas, são as narrativas sobre devoção.
Porque é esse o ensinamento de Sri Ramakrishna. Eu implico com isso, vocês sabem muitas vezes, porque a Ordem Missão Ramakrishna tem uma inclinação para o Advaita Vedanta que destoa dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. E você vê comumente na Ordem Missão Ramakrishna, que é uma ordem admirável, os monges são seríssimos, faz muito bem à humanidade, que eles promovem essas aulas, incontáveis aulas de livros do Advaita Vedanta que vão num caminho absolutamente oposto a tudo isso que está sendo lido aqui. Então há uma conexão da ordem que leva o nome de Sri Ramakrishna com um ensinamento que não tem nada a ver com isso que vemos aqui narrado. Então isso é um problema. De que ordem? O problema de que o ensino de Sri Ramakrishna se torna menos conhecido. Não é? Não há nenhum problema que existam sociedades que ensinem Advaita Vedanta. Cada um tem o direito de escolher os seus caminhos. Mas com o nome de Ramakrishna, que deveria estar sendo lido na Ordem Missão Ramakrishna, deveria ser, evidentemente, Sri Ramakrishna Katanrita. Até admito o Evangelho de Sri Ramakrishna, não tem problema, mas por que não ler o Katanrita, não é? Não é verdade? Uma ordem dedicada ao ensinamento de Sri Ramakrishna, não há porquê, né? Evitar isso. E as coisas que Sri Ramakrishna indicou. Narada Bhakti Sutra, né? A vida de Sri Chaitanya, o Bhagavata Purana. Essa é a literatura que tem a ver com a lila de Sri Ramakrishna. Muito bem. Sri Ramakrishna pediu para ler a história de Uddhava. Libertação e Bhakti, o amor das gopis. As gopis não querem libertação. Muito bem. O narrador diz: quando Uddhava chegou a Vrindavan, os vaqueiros e as leiteiras de Braja, os gopas e gopis, correram ansiosamente para encontrá-lo. Eles perguntaram a ele: como está Sri Krishna? Ele se esqueceu de nós? Ele se lembra de nós? Alguns deles começaram a chorar. Outros o levaram para diferentes partes de Vrindavan, dizendo: nesse local Sri Krishna levantou o monte Govardhan com seu dedo. Aqui ele matou Dhenukasur. Aqui ele matou Shaktasur. São vários demônios dentro da história de Krishna que ele vence. Ele pastoreou suas vacas nesse pasto. Ele vagou aqui na margem do Yamuna e brincou aqui com os vaqueiros. Ele conversou com os gopis nesse bosque, Uddhava disse. Por que você está tão ansioso sobre Sri Krishna? Por que vocês estão tão ansiosos sobre Sri Krishna? Ele é onipresente. Ele é o próprio Deus. Não há nada além dele. As gopis disseram: tudo isso está além de nossa compreensão. Não somos educadas. Só conhecemos nosso Krishna de Vrindavan, que ele brincou conosco aqui. Vai vendo. Uddhava disse: ele é a própria presença de Bhagavan. Se você meditar nele, não precisa vir a esse mundo. A meditação nele libera o Jiva, a alma incorporada. As gopis disseram: não entendemos toda essa conversa sobre liberação e coisas assim. Queremos apenas ver nosso Krishna, o amado de nossa alma. Sri Ramakrishna escuta toda a conversa com total atenção e entra em bhava. Ele diz: as gopis estão certas. Então ele começa a cantar na mesma doce voz. Não hesite em conceder mukti, libertação. Hesite em conceder bhakti puro. Quem ganha o amor puro supera a todos. Ele é servido por todos. Ele triunfa sobre os três mundos. Ouça, ô Chandravali, eu lhe falarei sobre o amor. Pode-se alcançar a libertação, mas bhakti é algo realmente raro. Por causa de Bhakti, tornei-me o porteiro do rei Bali no mundo inferior. Somente em Vrindavan é possível encontrar o amor puro. Mas para os vaqueiros e leiteiras, ninguém conhece seu segredo. Por causa da Bhakti da casa de Nanda, o pai adotivo de Sri Krishna, tornando como meu pai, carreguei seu fardo em minha cabeça. Sri Ramakrishna diz ao narrador: o Bhakti das gopis é Prema Bhakti. É o Bhakti da mente única. Você sabe o que é Vyabhicharini Bhakti? É Bhakti misturado com Dhyana. Isso é Gaudiya Vaishnavismo. Isto é Vaishnavismo. Isto é Sri Ramakrishna ensinando Gaudiya Vaishnavismo. Me desculpe, mas é isso. É Bhakti misturado com Dhyana. Nele, acredita-se que Krishna se tornou tudo. Ele é o Brahma Supremo, ele é Rama, ele é Shiva, ele é Shakti. Mas Prema Bhakti não é misturado com Dhyana.
Hanuman veio até Dwarka e disse: eu quero ver Sita e Rama. Dwarka era o reino de Krishna e a sua rainha, ok? Rukmini. Mas Hanuman é o devoto de Rama e Sita. Rama e Sita, Krishna e Rukmini são paralelos, não é verdade? Encarnações de Vishnu. Muito bem. E de Lakshmi. Veja, então o Hanuman foi ver, no reino de Sri Krishna, ele foi ver Sita e Rama. Porque é a única coisa que Hanuman busca. Então Bhagavan Sri Krishna disse à sua rainha Rukmini: por favor, assuma a forma de Sita. Caso contrário, não haverá escapatória de Hanuman. Ou seja, Sri Krishna e Rukmini tiveram que se mostrar para Hanuman como Rama e Sita, porque era o seu ideal. Ele não queria saber que, teoricamente, Rama e Krishna são o mesmo. Não, o seu ideal é Rama. Quando os Pandavas estavam realizando Rajasuya Yajna, um sacrifício do fogo, muitos reis estavam presentes. Todos eles fizeram o Yudhishthira sentar em seu trono e prestaram reverência a ele. O Yudhishthira, o rei da dinastia, ok? Bibhishana disse: eu somente prestarei reverência a Narayana, Vishnu, e a ninguém mais. Então, o próprio Sri Krishna se prostrou diante de Yudhishthira para prestar sua reverência. Depois disso, Bibhishana fez o mesmo com sua coroa na cabeça. Ou seja, depois que ele viu Narayana, Krishna, Vishnu fazer, então ele fez. Continua Thakur: você sabe como é como uma noiva na família. Ela serve os irmãos mais novos e mais velhos do marido, o pai dele também e o próprio marido. Ela dá água para eles lavar os pés e uma toalha. Ela fornece um assento baixo de madeira para todos eles, mas ela tem um tipo bem diferente de relacionamento com o marido. Prema Bhakti é composto de dois sentimentos, eu e meu. E Yashoda, a mãe adotiva de Sri Krishna, pensa: quem cuidará de meu Gopala, Krishna criança? Se eu não fizer isso, ele pode ficar doente se eu não fizer. E Yashoda não sabe que Krishna é o próprio Bhagavan. Por outro lado, ela sente: ele é meu. Ela sabia: Krishna é meu, que Gopala é meu. Uddhava disse para Yashoda: seu Krishna é o próprio Bhagavan, ele é o Senhor do Universo, ele não é um ser comum. E Yashoda respondeu: eu não estou perguntando a você sobre o seu Senhor. Eu estou perguntando a você sobre o meu Gopala. Meu Gopala, não o Senhor. Por quê? Porque evidentemente que Krishna era o Senhor dela, mas Krishna era o filho dela. E aqui remeto à questão da Virgem Maria. Lembra quando a Virgem Maria vai lá falar com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus deixe de entrar naquela confusão, porque aquilo ia causar perseguição, né, dos religiosos do templo? Porque ela sabia, sim, os anjos avisaram para ela sobre o Emanuel, mas ele era também o seu filho. Imagine esse amor. Isso é prema. Esse amor próximo. Que devoção, continua Thakur. Que devoção única os gopis tinham. Somente depois de muitas, muitas súplicas. Para entrar na corte real, o porteiro as levou até Krishna. Elas foram até a cidade de Krishna. Mas quando elas viram uma pessoa com um turbante, elas ficaram de cabeça baixa. Quem é essa pessoa com turbante? Elas perguntaram entre si: perderemos nossa castidade falando com esse homem? Era o próprio Krishna. Onde está o amado de nossas almas, que usa vestes amarelas e uma crista de penas de pavão? Veja que amor sincero elas tinham por ele. Um tipo único de humor persiste em Vrindavan. As pessoas ao redor de Dwarka adoram Krishna, o amigo de Arjuna. Eles têm pouco consideração por Radha. Ou seja, essa é a questão do Istadevata. A relação que você tem com Deus, através de uma forma única para você. Veja o mesmo Krishna quando apareceu para elas, diferente do Krishna da Lila de Vrindavan, elas estranharam. Não é? Fé firme das gopis, Jnana Bhakti e Prema Bhakti. Um devoto perguntou: o que é melhor, Bhakti misturado com Jnana ou Prema Bhakti? Apenas para que nós tenhamos a noção clara do que eu estou dizendo aqui a respeito do ensino desviado da ordem Missão Ramakrishna. Apenas para que tenhamos clareza. Essa pergunta surge no Sri Sri Ramakrishna Katharita e está no The Gospel of Sri Ramakrishna, sejamos justos, integralmente mantido. Você que tem a versão do Evangelho de Sri Ramakrishna, pode ver lá.
essa reunião está exatamente igual. Então o devoto pergunta, o que é melhor? Bhakti misturado, que é basicamente o que a Ordem de Missão Ramakrishna ensina, ou Jnana ou Prema Bhakti? Sri Ramakrishna vai responder, a menos que alguém tenha amor intenso pelo Senhor, não pode atingir Prema Bhakti, amor estático, e não o considera como seu. Ele dá um exemplo. 3 amigos estavam atravessando uma floresta quando viram um tigre. Um deles disse, irmão, estamos acabados. O segundo disse, por que deveríamos morrer? Vamos invocar o Senhor. E o terceiro disse, não, por que incomodá-lo? Venham, vamos subir em uma árvore. Thakur vai explicar. A pessoa que disse, estamos perdidos, não sabia que o Senhor é o Salvador. Ou seja, tem um problema, né, de compreensão teológica. O segundo disse, aquele que disse, vamos invocar o Senhor, ele era um jnani. Ele sabia que o Senhor cria, preserva e dissolve. E aquele que disse, por que deveríamos invocá-lo? Venha, vamos subir em uma árvore. Ele tinha prema, amor intenso em seu coração. Ele tinha um amor profundo por Deus. Tal amor tem esta característica. Aquele que o tem se considera mais poderoso do que o amado. Ele não quer que seu amado seja incomodado. Ele quer salvar o seu amado até mesmo da picada de um espinho. Ou seja, ele tinha essa devoção pura a Deus, então ele não queria incomodar Deus, porque ele estava mais preocupado com Deus do que com sua salvação. Ou seja, mais preocupado em amar a Deus do que preocupado com moksha. Por isso que é superior. Han leva Thakur e os devotos para cima e serve a ele vários tipos de doces. Os devotos pegam prasad cheio de alegria. Então aqui é muito claro. O ensino de Sri Ramakrishna coloca o ideal das gopis, o ideal de prema acima deste ideal de jnana e desse ideal de bhakti cheio de jnana. Agora você analisa as coisas de um ponto de vista teológico, fazendo comparações simbólicas. Não. Está muito claro. Está muito evidente. Esse é o ensinamento genuíno de Sri Ramakrishna. Ele é um professor de Bhakti, de Prema Bhakti. Ele não é um professor de jnana. Ele não é um professor de mistura. Não é? Muito bem, meus amigos. Nós vamos ter tempo aqui de iniciar uma sessão, porque esta última foi bem breve. Vamos aqui iniciar a 6ª sessão. Sri Ramakrishna com os devotos no templo de Kali em Dakshinewar. Capítulo 1. Com os devotos em Dakshinewar no dia do puja de Palaharini. Manilal, Trailokya, Biswas, Ranchaterji, Balaram, Naren e Rakal. 14º dia da quinzena escura do mês de Jaista, que equivale à segunda-feira, dia 4 de junho de 1883, ok? As pessoas estão jejuando no 14º dia do Savitri, é um jejum. O puja será celebrado à noite, no último dia da quinzena escura. Sri Ramakrishna está sentado no santuário do templo de Kali em Dakshinewar. Os devotos estão vindo para vê-lo. Como eu disse, né, era uma segunda-feira, dia 4 de junho de 1883. M visitou Sri Ramakrishna no último domingo. O Puja Katyayani foi realizado ontem à noite. Thakur, cheio de emoção, está em pé diante da mãe no Nat Mandir. E ele diz, mãe, você é Katyayani de Braja, você é o céu, você é a terra e você é o mundo inferior. Hari Brahma, os 12 Gopalas e os 12 Gopals, as 10 grandes ciências e os 10 avataras, todos se originam de você. Desta vez você terá de me fazer atravessar de qualquer maneira. Thakur canta e fala com a mãe. Ele está completamente intoxicado com o amor divino. Agora ele vai para o seu quarto e senta-se em seu catre. A mãe era adorada até a meia-noite. Na manhã seguinte, uma segunda-feira, Balaram e alguns outros devotos chegaram. Trailokya e outros proprietários do jardim vieram com suas famílias para o puja. São 9 horas. Thakur está sentado na varanda redonda, com vista para o Ganges, com um sorriso no rosto. Brincalhão, ele coloca a cabeça de Rakal em seu colo. Rakal está deitado. Por alguns dias, Thakur considerou Rakal como Gopala, o bebê Krishna. Rakal que vai ser o Swami Brahmananda, filho espiritual de Sri Ramakrishna. Trailokya está indo ao templo para o darshan da mãe Kali, ou seja, para ver a mãe, ok? No caminho, ele passa pelo quarto de Thakur. Atendentes segurando um guarda-chuva o acompanham. Sri Ramakrishna exclama, Rakal, levante-se.
Sri Ramakrishna senta-se e Trailokya faz uma reverência a ele. Sri Ramakrishna diz: irmão, não houve yatra, a apresentação musical ontem? E Trailokya diz: não foi possível providenciar. Sri Ramakrishna diz: bem, deixe passar dessa vez, mas você deve cuidar para que não seja esquecido no futuro. É preciso continuar a observar as injunções. Veja que aqui Sri Ramakrishna não está declarando que, tudo bem, não precisa fazer o serviço conforme o rito. Não. Ele incentiva que as práticas dos ritos sejam todas celebradas conforme deve ser, com muito cuidado. Por quê? Porque ele disse, né? Aquele que não conheceu Deus precisa trabalhar. Depois que você conhece Deus, você tem uma relação de o ver o tempo inteiro, são outros 500. Mas até lá, trabalha. Então aqui, isto é uma comprovação de Sri Ramakrishna. De modo algum, era alguém que estava, né, pelo seu espírito amplo, negligenciando as práticas. Nada disso. Nada disso. Você vê que todas essas leituras é Thakur participando de celebrações, festividades, igualmente como o Senhor Jesus, que no Evangelho está sempre no templo, está participando das festividades, não é verdade? Muito bem. Vai à sinagoga. Trailokya concordando sai. Pouco depois, Han Chatterjee, o sacerdote do templo de Vishnu, chega. Sri Ramakrishna diz: Han, eu disse a Trailokya, o yatra não foi realizado. Você deve cuidar para que ele não seja esquecido no futuro. Eu deveria ter dito isso? Han Chatterjee disse: senhor, o que há de errado com isso? Você estava certo. É preciso seguir as tradições. Sri Ramakrishna diz para Balaram: por favor, coma aqui hoje. Ou seja, Sri Ramakrishna ficou pensando: será, né, que eu devo, na minha posição, que não estou mais celebrando, eu não estou mais aqui, né, como um padre, eu fui retirado dos serviços porque eu estou sempre nesse estado, né, além. Será que eu deveria dar essa bronca, né, no sacerdote que não celebrou, né, o todo da liturgia? E o Han Chatterjee, que é o celebrante do templo, diz: não, é o previsto, não é verdade? Antes da refeição, Thakur conta aos devotos uma série de coisas sobre o seu estado espiritual. Rakal, Balaram, M, Hanlal e um ou dois outros devotos estão presentes. Sri Ramakrishna está zangado com Asra, vendo Deus no homem. Interessante. Sri Ramakrishna diz: Asra costumava me instruir dizendo: por que você pensa tanto sobre os jovens? Um dia, em uma carruagem no caminho da casa de Balaram, eu estava muito preocupado com isso. Eu disse à mãe: mãe, Asra pergunta por que eu penso tanto em Naren e nos outros meninos. Ele pergunta por que passo tanto tempo me preocupando com eles em vez de meditar. Enquanto eu dizia isso, ela, a mãe, imediatamente me mostrou que ela, Kali, Durga, realmente havia se tornado um ser humano. Pode-se vê-la claramente em uma mente muito pura. Tendo visto sua forma, quando desci um pouco do Samadhi, eu fiquei muito zangado com Asra. Eu disse a mim mesmo: aquele patife contaminou minha mente. Então eu disse: bem, afinal, ele não era o culpado. Como ele poderia saber? Então aqui, Thakur está dizendo, né? Ele amava muito profundamente os seus devotos todos, mas sobretudo esses meninos do seu círculo interno, ao qual ele dizia: eles são livres de luxúria e ganância. A grande parte deles se tornaram os swamis da Ordem de São Ramakrishna, né? Os swamis da fundação do movimento de Swami Vivekananda. E aí esse Asra, que tem vários atritos com Sri Ramakrishna, que é mais ligado assim à perspectiva do Advaita e tudo mais, estava dizendo para Thakur isso, né? Você fica, né, se pegando a essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? São apenas vasos, né? E Sri Ramakrishna ficou preocupado, falou: será que eu estou, né, desviando o meu amor unidirecional a Deus? Então a própria mãe mostrou a ele que ela está presente nos homens. Está especialmente presente nas almas puras. Então Sri Ramakrishna disse: viu, esse comentário inteligentinho me atrapalhando. Mas aí ele pensa: afinal de contas, como ele poderia saber do contrário, não é? O primeiro encontro de Sri Ramakrishna com Naren. Eu vejo os jovens, Thakur falando, eu vejo os jovens como as próprias manifestações de Narayana, Vishnu. Quando conheci Naren pela primeira vez, notei que ele não tinha consciência corporal. Apenas toquei seu peito com minha mão e ele perdeu toda a consciência externa. Quando ele retornou ao seu estado normal, ele exclamou: eu digo o que você fez comigo. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Ou seja, porque Thakur tocou em Naren e ele deixou toda a forma. Ele entrou num breve samadhi
E aí quando ele voltou, ele sentiu terror por ter perdido, né, toda essa conexão com o personagem Naren. Isso aconteceu na casa de Jadu Malik. Gradualmente senti mais e mais desejo de vê-lo. Fiquei inquieto por ele. Então perguntei a Brolanat, um outro devoto. Eu digo, irmão, o que há de errado comigo? Ao menino Kayasta por casta, chamado Naren, por que eu sinto tanta atração por ele? Bolanat disse, o Mahabharata explica isso. Quando a mente de uma pessoa que entra em Samadhi desce, ela quer viver e associar-se com pessoas sáttvicas. Ela se sente contente apenas quando encontra essas pessoas. Quando ouvi isso, eu fiquei em paz comigo mesmo. Às vezes eu me sentava e chorava para ver Naren. Ou seja, Thakur desejava muito conviver apenas com pessoas que fossem desta classe de devotos. Ele rogava a mãe, né, na varanda do templo, dizendo, oh mãe, quando vão vir aqui os devotos puros? E quando esses apareceram, ele os reconhecia, mas esses não se reconheciam assim, não é? Vocês lembram, né, que no Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai catar os seus discípulos, né? É ele que os escolhe, não é? Com exceção ali de André, né, e João, né, que João Batista diz a eles, né, vá lá até o mestre, né, vá até ele, porque ele é aquele escolhido. Do restante, né, o Senhor Jesus vai pegar aqueles. Ele sabe quem eles são, eles não sabem quem eles são. Capítulo 2. Sua história anterior. Sri Ramakrishna intoxicado pelo humor divino e sua visão da forma de Deus. Sri Ramakrishna diz, em que estado eu estava? Quando eu estava nesse estado, eu não sabia como os dias e as noites passavam. Todos diziam que eu tinha enlouquecido. Então eles me casaram. Eu estava no estado de loucura divina. Primeiro eu estava preocupado com minha esposa. Então eu pensei, bem, ela pode viver, comer e beber normalmente como eu. Eu fui para a casa do meu sogro, onde um grande kirtan estava sendo realizado. Nafar, o pai de Digambar Banerjee e outros compareceram. Havia muita música devocional. Às vezes eu me sentia preocupado com o futuro. Então eu disse à mãe, mãe, se o Zemindar, o senhorio da vila, falar comigo e me mostrar seu respeito, eu saberei que todas as minhas realizações espirituais são verdadeiras. E ele veio sozinho para falar comigo gentilmente. Então aqui o ponto, né? Sri Ramakrishna diz que no passado, na sua juventude, quando ele tinha por volta assim, de 20 e poucos anos, ele estava nesse estado de profunda, né, saudade de Deus, estava sempre, né, nesse estado assim choroso, né, e largado, apenas querendo ver Deus. Então as pessoas acharam uma boa ideia que ele se casasse, porque achavam que isso era um distúrbio mental, né? E Sri Ramakrishna teve aquele casamento arranjado com a menina Saradamani, a futura Sri Saradadevi, uma menininha. Então, evidentemente que o casamento era apenas uma formalidade, né? Eles não foram casados de fato. Mas Sri Ramakrishna então foi visitar a família da sua esposa, não é? Contratualmente falando. Então, eles eram pessoas muito religiosas também. Então ele percebeu toda aquela multidão da vila e tudo mais, e ele falou com a mãe, mãe, se eu estiver num caminho certo, se isso de se casar, isso for de acordo com a sua vontade, me dá um sinal, faz com que o tipo assim, um subprefeito da vila, venha falar comigo e demonstre o seu respeito por mim. E aí isso aconteceu, e Sri Ramakrishna percebeu que todo aquele arranjo, que para ele não fazia sentido nenhum se casar, estava de acordo com a vontade de Deus. Sua história anterior, adoração de Sundari e Kumari, testemunha de Ranlila e o balão de Maidan, a alimentação de vaqueiros em Sihori, Komatura em sua casa e Janzabar. Deixa eu ver quanto tempo temos. 43 minutos. Eu vou continuar essa parte aqui no próximo vídeo, para que nós não venhamos a estender muito e tenhamos assim possibilidade de saborear mais tudo aquilo que já foi dito aqui, que é tudo muito maravilhoso. Muitos ensinamentos claros e diretos de Sri Ramakrishna sobre o essencial de nossa busca espiritual. Com esses ditos, o que nós podemos ter? Um caminho seguro de seguir a nossa vida espiritual, orientado por Sri Ramakrishna, que é o que muitas pessoas podem estar buscando para suas vidas. Não é verdade? Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um episódio, o episódio 75, pelas minhas contas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que acompanhem os episódios anteriores e que continuem aqui na próxima semana. Tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Sempre busquem por Prema Bhakti. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.
Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.